Alô, galera do sétimo ano, bem-vindos à nossa aula de arte. E antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pela demora. Eu tive um problema no meu computador e não estava conseguindo fazer e criar, editar os vídeos, ok? Mas agora já está resolvido, então vamos à nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre quando o papel vira arte, ok? Bom, na literatura e no cinema, você já deve ter conhecido algum personagem que enviava uma mensagem dentro da garrafa para pedir socorro, compartilhar um segredo ou uma declaração de amor. Dentro desse pequeno vidro, num pedaço de papel, se tornava algo muito especial. Na verdade, já vimos vários filmes, inclusive, principalmente, aqueles filmes de pirata, a gente vê muito que eles colocam sempre uma mensagem na garrafa, né? O papel é um dos principais suportes que a humanidade utiliza para registrar a sua história. Apesar de ser frágil, é guardador de memórias de imagem e de expressão. O papel a gente guarda tudo, registra, está tudo registrado no papel. Tá? Às vezes, porém, o papel deixa de ser apenas o meio de se transformar em começo e fim. Para os artistas que conhecemos, que conhecemos, o papel é a mensagem e a própria expressão artística. A gente vai perceber isso aqui nesse assunto que a gente vai discutir, que esse papel é a própria expressão artística, tá? Agora, para vocês, assim, uma pergunta. Que mensagem você colocaria dentro de uma garrafa? Você tem que prestar atenção que você não sabe quem vai ler e nem quando vai ler, tá? E se você utilizasse o papel para fazer alguma obra artística, o que você faria? Né? Você pegar, quisesse fazer uma obra com papel, o que você faria, né? A gente pensaria nisso, né? Vamos ter que pensar direitinho. Mas a gente vai falar isso mais na frente. Bom, a ideia, papel e tesouro. A arte de corte em papel é milenar, surgiu na China há muitos séculos e era usada como um passatempo dos nobres. Antes de se espalhar pelo mundo, o papel era um objeto muito caro e o seu comércio era bastante lucrativo. Hoje é um material fácil de encontrar que pode ser usado e reaproveitado de forma criativa e sustentável, né? Antes era um passatempo só para nobres, porque era muito difícil de conseguir. Hoje não. Hoje a gente tem vários e vários tipos de papel, qualidade mais finos, coloridos, mais grossos, mais resistentes. A gente tem vários isso, né? Vamos continuar. Bom, muitos artistas encontraram no papel a liberdade para criar e se expressar, com ferramentas como tesoura, estilete, bisturi, cortadores e etc. Eles exploram a capacidade desse material, dando-lhe volume e movimento, transformando em obras de arte. A variedade de papéis, né, é enorme. Alguns são coloridos, outros possuem textura, uns são mais pesados, outros mais leves. Existe papel reciclado, biodegradável, misturado com plástico e muitos outros. Os mais utilizados para os trabalhos artísticos são papel canson, de seda, vegetal, colossete, de linho, de camurça, vergê, cartão, celofane, e a folha de papel sulfite comum, né? E são vários tipos de papel que normalmente a gente tem contato, principalmente na escola, como a gente trabalha, às vezes tem vários trabalhos manuais, cartazes, desenhos, moldes, e a gente acaba usando esses tipos de papel. Devido à sua delicadeza, trabalhar com papel é um desafio, mas os resultados podem ser surpreendentes, né? Você, por acaso, já usou material para se expressar artisticamente por meio de desenho, pintura, recorte, colagem, dobradura ou montagem? Com certeza sim. Desde que a gente vem estudando, desde a educação infantil até hoje, né? A gente ainda vem trabalhando, seja com desenho, uma pintura, seja uma dobradura, seja lá atrás com recorte, montar um cartaz, a gente há muito tempo trabalha com isso, tá? E olha só, olha essa obra aqui. Desculpa. Essa é uma obra de papel feita pela canadense Morgana Wallace, esse pássaro aqui, né?
Desde que descobriu a técnica do recorte e colagem, a artista utiliza papéis de diversas texturas em suas produções. Vocês vão perceber que esse pássaro aqui não é uma pintura, é uma colagem, tá? A gente está colocando aqui para justamente vocês perceberem o que é trabalhar com colagem e com recorte. Ela foi recortando, montando, recortando, montando e chegou a esse nível de trabalho, né? Interessante, não é verdade? Mas agora a gente vai ver outro tipo de trabalho com papel num lugar que nós não pensaríamos que poderia ser utilizado. Presta atenção. A costura do invisível, Jun Nakao. Olha só. Em 2004, o estilista brasileiro chamado Jun Nakao apresentou sua coleção em São Paulo na Fashion Week, um dos eventos mais importantes da moda mundial. Os vestidos da sua coleção tinham sido feitos de papel verger, milimetricamente cortado, modelado sob medida nos corpos das modelos. Os cortes reproduzem tecido com rendas e relevos. Vocês podem perceber aqui na imagem, né, os tipos parece que é pano realmente, parece que é que vocês estão vendo renda. Isso tudo é papel. O cenário também era feito de papel, né, para poder preencher o ambiente. E os espectadores estavam muito tensos, com medo que alguma roupa se desfazer com movimentos bruscos. A iluminação do evento, aí veio também aquela outra parte dentro da área de teatro, a área cênica, que a luz também ajuda a melhorar a qualidade e preenche o trabalho como ele é feito, né? Aí no final do desfile, as modelos entram na passarela, formando uma longa fila, sabe? Terminou o desfile aqui, todo mundo uma atrás da outra, para o público que pudesse ver a coleção mais uma vez. Toda vez é isso, o desfile vai individualmente, depois vem todos os modelos vestindo a mesma roupa, só para mostrar aquela quantidade. De repente, a iluminação muda de cor. A trilha sonora também era o sinal para que as modelos surpreendessem a todos, rasgando os vestidos na frente do público. Elas pegaram, rasgaram todo o vestido. A costura do invisível é considerada até hoje um dos desfiles mais importantes na São Paulo Fashion Week e nomeou como desfile da década o Museu da Moda da França como um dos maiores desfiles do século, para vocês terem uma ideia. Os vestidos todos feitos de papel, todo mundo se apresentando, todo mundo curioso, com medo de fosse rasgar, fizeram todo o desfile, no final veio toda a fila dos modelos, e de repente elas rasgam todos os vestidos, né? Para mostrar como as mudanças podem ser feitas, né? O que acontece, né? Interessante, né? Ele construiu, depois desconstrói tudo, também considerado o quê? Uma arte efêmera, não é? Porque só durou algum momento, depois não vai durar para sempre. Vamos lá. Fazendo isso, temos um outro assunto que é o quê? A colagem. Colagem, o que é essa colagem? Os movimentos artísticos. Olha só. Na Idade Média, os monges escreviam longos textos nos pergaminhos, que podiam ser ilustrados com diversas cores e desenhos. Para conseguir a cor dourada, colavam-se folhas de ouro, e devido à aparência iluminada, esses manuscritos eram chamados de iluminuras. Como a gente tem um exemplo aqui no meio do nosso vídeo, aqui nós temos um Cristo em Majestade, iluminura do século XII. Tá vendo aí? Iluminura do século XII. Então isso aí é uma página, uma representação de uma página como era dentro do livro. Já na contemporaneidade, já mais no nosso mundo, no nosso momento contemporâneo, o pintor francês Georges Braque iniciou a técnica de colar pedaços de papel nas suas pinturas. Estamos em Paris, no século XX, quando Braque e o espanhol Pablo Picasso fundaram o cubismo, né? Para retratar o nosso mundo 3D, uma tela bidimensional, quando fala em 3D, a gente percebe o quê? Altura, largura e profundidade, correto? Quando a gente fala em 3D. E a tela bidimensional, porque ela só teria altura e largura se fosse uma pintura comum, tá? Bom,
Aí eles inseriram no quadro elementos da realidade, como papel de parede, pedaços de jornal e outros impressos. A pintura cubista, né, era uma construção sobre um suporte e, por isso, se aproximava-se da escultura. Aqui temos duas, o violino e o cachimbo, do lado direito aqui, do Georges Braque, e do lado esquerdo, Albon Marchand, do Pablo Picasso. Todas elas eram pinturas e foram acrescentados, foram colados outros objetos para que desse um volume, tá ok? Volume. Mas também existem outros pintores, por exemplo, Henri Matisse, em sua última década de vida e já doente, aderiu à colagem para se expressar artisticamente. Ele pintava, desculpa, ele gostava de pintar, mas devido à doença ele não conseguia ficar muito tempo em pé. Aí ele começou a utilizar papel, tesoura, tinta guache e alfinete. E o artista criou muitas obras, né? Certo? Então ele começou a trabalhar com isso e começou a colar. Ele começou a colar, né? Aí ele chamou esse processo, né, de pintar e colar com tinta guache e com alfinete, ele chamou esse processo de pintar com tesouras, Henri Matisse, tá? Aí disso ele fez algumas obras. Essa daqui é uma, O Voo de Ícaro. Para quem não conhece a história do Ícaro, né? Ícaro é o filho de Dédalo, o criador do labirinto, onde abrigava o monstro Minotauro. Tá? Como castigo por desobediência, Dédalo e Ícaro foram abandonados no emaranhado de construção. Né? Depois de anos, Dédalo produziu 2 pares de asas, penas de gaivota e cera. Imagine os anos que ele ficou recolhendo aquelas penas de gaivota, recolhendo, para que ele pudesse fazer 2 pares de asa, né? Para ele e para o filho, certo? Certo dia os dois vestiam as asas e voaram para a liberdade. Mas Ícaro, impressionado com a sensação de voar, se esqueceu de uma única recomendação do seu pai: não se aproximar tanto do mar, que poderia molhar, e não voar muito alto, porque poderia derreter a cera das asas. O Ícaro ficou muito empolgado e acabou voando cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Aí a cera derreteu, as penas começaram a se soltar e ele caiu. Né? Caiu. Aqui nós temos o desenho da pintura do Ícaro, o voo do Ícaro, que é essa imagem aqui que o Matisse fez. Está aqui. Só que ele chama de Ícaros, do Henri Matisse. Tá? Entendido até aí? Muito bom. Bom, também existem outras técnicas que a gente pode trabalhar também com papel. Aqui temos mais duas. Um é o scrapbook. Scrapbook é o seguinte: é uma técnica onde a composição, isso surgiu nos Estados Unidos, né, é utilizada para personalizar álbuns, agendas, convites, livros de viagem. E por meio de colagem de fotografias, figuras decorativas, textos adesivos, desenho, recorte de papel, você vai colocando no seu diário, né, no seu livro. Né? Seria um diário que você vai colocando e você vai vendo que vai preenchendo um pedaço de papel. Hoje eu passei no portal, comprei um bombom apreciando o sol, o pôr do sol, e isso me trouxe emoções boas. Aí ele guarda aquele envelopinho do bombom lá dentro, já coloca alguma coisa, sempre fazendo, né? Em 2013, o designer nova-iorquino Hario Carro compartilhou essa ideia, um novo tipo de agenda pessoal que se chama Bullet Journal, que é justamente isso. Você vai colando, vai copiando e vai anotando as coisas, que você vai criando, né, um livro com várias informações, um crônico diário, né? Também pode ser de viagens, você vai colocando também. Só que também esse método também foi baseado na categorização, no acompanhamento de pequenas ou grandes tarefas do dia a dia. Anos antes, essa mesma pessoa, o Bright Carroll, tinha sido diagnosticado com TDAH,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele pensou, né, ele acreditou que essa ideia podia ajudar a si mesmo e outras pessoas, que iria anotando e não perderia essas coisas, né? E outro trabalho também com papel, que é muito interessante, é o kirigami, tá? O kirigami, em japonês, significa kiro, significa cortar, gami, papel. Kiri, cortar, gami, papel. Diferente do origami, o kirigami inclui cortes e colagem. Então vocês percebam que no origami você tem dobradura, né? Dobrar papel, né? Assim, uma folha de papel que é cortada e dobrada em determinados lugares é fechada, formando um cartão que revela uma estrutura tridimensional com formas inesperadas e surpreendentes quando aberto. Aqui nós temos dois exemplos, entre, ver, entre, né? Impossível, não, ser. Você tem palavras que, conforme você vai mudando a posição dele, você vê palavras e pode significar algumas técnicas. E o poeta concretista Augusto do Campos e o artista Júlio Plaza adotaram a técnica do kirigami na criação do livro-objeto chamado Pomobilis, que é uma poesia concreta e a arte de dobrar e cortar o papel se juntam com diferentes leituras de um poema pop-up, que, por exemplo, você tem entre, né, entre ver, né, você percebe dentro disso, né? Você acaba criando várias e várias obras a partir do papel. Então, a gente percebe, né, que é interessante que a gente está vendo aqui a arte de cortar o papel, a gente percebe a colagem que os movimentos artísticos, mesmo do século passado, a gente percebe isso, e as técnicas novas do scrapbook e o kirigami. Vocês também podem pesquisar mais um pouco sobre isso, o kirigami, o scrapbook, né? Pode pesquisar o R. Matisse, né? com esse tipo de trabalho que ele fez, né? E os outros, por exemplo, os artistas, como eu estava falando aqui para vocês, o próprio Pablo Picasso, né, com esse movimento de colagem, o George Braque também. Você pode pesquisar sobre isso, você vai ver que interessante, você vai descobrir boa coisa, ok? Depois eu vou mandar uma tarefinha para vocês, mas por enquanto a gente está ficando por aqui. Tá? Um beijão, saudade de vocês. Tchau, tchau.